No vídeo de hoje vocês vão conhecer comigo, Jorge Augusto, detalhes do novo HR-V, só que agora com motor turbo alimentado. Isso mesmo, estão chegando aí ao mercado as versões Advance e Touring. Mas além da questão do motor turbo, o carro ganha mais equipamentos e também pela primeira vez num veículo da Honda o sistema de conectividade. Para isso, pessoal, olha só, nesse vídeo aqui eu vou ter a oportunidade de inclusive entrevistar um executivo da Honda que vai andar no carro comigo para falar de todas essas novidades. Pois bem, agora vamos conhecer tudo que mudou aí no New HR-V agora com motorização turbo. Bom pessoal, agora eu tô aqui dentro do New HR-V na versão Touring topo de linha, aqui do meu lado, Douglas Giatti. Tudo bom, Douglas? Tudo bem. Beleza. O Douglas, fala o cargo do seu cargo pessoal. Lá eu tô na Honda como líder de projeto do New HR-V. Líder de projeto. Pessoal, ele vai me acompanhar numa viagem agora, que nós estamos saindo aqui de Florianópolis até a Praia do Rosa. Inclusive, olha só, estamos aqui no carro com o Android Auto integrado à central multimídia. Tá dando aí uma viagem de aproximadamente 1 hora e 20 minutos, né, 88 quilômetros, que a gente vai fazer a viagem, e ele vai me acompanhar aqui a viagem inteira, justamente para a gente falar várias coisas do carro para vocês, inclusive sobre o comportamento do modelo. Vamos lá para a viagem? Bora. Bora lá, pessoal. Bom, a gente está aqui com o carro totalmente abastecido com gasolina. Vocês podem ver aqui que o computador de bordo A e B está zerado, né? Temos aqui também a velocidade e tempo de viagem, porque a gente quer ter uma ideia de como vai ficar justamente o consumo durante toda essa viagem. O circuito é prioritariamente rodovia, então nós devemos ter aí uma média muito próxima daquele número informado pelo Inmetro. Mas vamos ver o que vai acontecer aí durante a viagem. Pessoal, vamos dar uma conferida como é que tá aqui a média de consumo. Olha só, a gente já saiu aqui da área urbana de Florianópolis, né? Praticamente não pegamos trânsito, andamos aí 11 quilômetros, e olha que média sensacional, 15, agora 16 quilômetros por litro. Mal, excelente média. Mas vamos aproveitar e já entender uma coisa importante. A proposta do New HR-V, ele é um carro para uso fora de estrada? Não, o New HR-V, não que ele não possa, obviamente, né? Mas essencialmente a HR-V, né, ela nasce então lá em 2015, quando ela é introduzida no mercado. A proposta dela é estar unindo a robustez do que antigamente dos SUVs, né, ou se optava por um SUV robusto, porém nada confortável, e se alguém quisesse o conforto, versatilidade, né, para a estrada, tinha que migrar para um sedã. Então a HR-V ela nasce com esse propósito de trazer o melhor desses dois mundos, que é a robustez do SUV, porém com o conforto de carro de passeio. Então todos os valores de conforto, espaço interno e a versatilidade, a dirigibilidade, e principalmente algo que era ainda muito fraco, né, na parte dos SUVs, era esse apelo de sofisticação na parte interna, né? Então o New HR-V ele nasce com esse propósito e quando lançado foi um sucesso, né? E então agora a gente do New HR-V, a gente entendendo esse sucesso, essa receita de sucesso, a gente potencializa ainda mais, né, nessa nova geração, trazendo ainda mais conveniência para o consumidor. Então é um carro que a gente até pode usar aí numa pista de terra, alguma coisa assim, mas não é o propósito nem DNA dele. Não, ele é voltado mais para um SUV urbano, né? Mas ele encara sem problema nenhum uma estrada de terra, tanto que o vão livre dele é bom, né, frente a um SUV, como um SUV, né? Então sem problema nenhum de fazer viagem para estrada de terra, ele vai encarar com certeza. Ó, tá dado o recado aí por quem projetou o carro aqui no mercado brasileiro. Outra coisa legal desse carro é a saída de ar que a gente tem aqui do lado. Eu vou pegar a câmera aqui para mostrar, ó. Vocês veem que tem um difusor de ar aqui diferente para colocar o ar de uma forma mais direcionada. Mas vamos entender qual foi o objetivo de vocês em fazer essa saída de ar diferente aqui? Bom, é uma solução inédita na Honda aqui no Brasil, né? E é uma solução relativamente simples, porém houve muitas e muitas horas de engenharia para chegar nesse raio perfeito que nós temos aqui, né? Então esse raio aqui, ele é pensado exatamente para que a gente tenha na saída do ar um fluxo laminar do ar, a fim de que ele crie na região aqui dos vidros uma espécie de isolante térmico, né? Então existe uma cortina de ar que ele gera aqui, criando um isolante térmico na região dos vidros. Isso porque
Os vidros, as regiões dos vidros, é bem sabido que é onde a gente tem a maior troca de calor do ambiente externo com o ambiente interno. Então aumenta muito a eficiência do sistema do ar-condicionado, além de não ficar o ar gelado, né, no direto rosto, na mão. Exato, na mão, no peito, no rosto, né? Algo que gera bastante incômodo. Então isso traz bastante conforto térmico também. Como vocês estão vendo, pessoal, foi uma solução pensada para melhorar a climatização do carro e principalmente, imagino eu, né, agradar o público feminino que não gosta de ar gelado diretamente, né? Ninguém gosta, né? Viu que solução legal? Outra coisa muito legal nesse carro é a questão de consumo, né? A gente já fez várias matérias falando sobre isso, mas olha só, a gente está com mais de 17 km por litro, 17,6 km por litro, mas tem uma diferença grande para o Inmetro. Por que isso? Qual é o número do Inmetro? Bom, do Inmetro, né, os números oficiais no consumo da cidade é 11,3 Gasolina, né? na gasolina, Ok. e na estrada 12,6. Poxa, mas 12 para 17, o que acontece? Bom, primeiro que as aferições do Inmetro acontecem primeiramente num dinamômetro, né? E depois, por forma de cálculos, ele é convertido para aproximar de um consumo real. Mas a metodologia, né, de teste, mas ela tem que seguir um padrão, isso para todos os carros, o que ele tenta se aproximar o máximo possível na vida real. Mas a gente sabe que na vida real, com todos os conjuntos das tecnologias, principalmente CVT e tudo mais, a gente consegue facilmente superar esses números de consumo. Pessoal, como vocês estão vendo, o Inmetro é apenas um parâmetro, porque na prática podemos dizer aqui que a gente tem um modelo, se não o mais econômico do segmento, certamente um dos mais econômicos. Outra questão também que é sempre dúvida entre os internautas, né? Essa questão aqui, nós temos um carro turboalimentado flex, né? São 2 combustíveis. Mas olha só, potência 177 cavalos, potência máxima, e o torque máximo 24,5 kgfm. Mas esse número é igual nos 2 combustíveis. A gente está acostumado a ver que normalmente no etanol o carro tem mais potência. Mas por que isso não acontece aqui? Como é que é essa mágica? Aqui foram todos os trabalhos de engenharia e todas as configurações feitas no motor que a gente realmente conseguiu atingir essa mesma entrega, né? Tanto para gasolina quanto para etanol, esses bons números para os 2 combustíveis. Então, quer dizer, isso aí ele pode ser ajustado eletronicamente. Então, a engenharia consegue fazer o ajuste para não ter a diferença nos 2 combustíveis. Tudo dentro das possibilidades e limitações do projeto é possível chegar nessa paridade, né? Então, como vocês estão vendo, pessoal, nem sempre o etanol vai dar mais desempenho do que a gasolina, de acordo com o projeto do motor. Bom, pessoal, vamos aproveitar aqui uma situação real. Estamos parados na via, tem que entrar com máxima velocidade na pista, não é verdade? Exato. Então vamos pisar tudo, vamos lá. Pisando tudo, até pra gente ver o desempenho aí do novo motor. Olha, anda bem, hein? Foi bem aí, ó, até o 0 a 100. Só que vocês notaram aqui no painel que existe uma simulação de marcha. Por que existe essa simulação? Não seria melhor ele funcionar como CVT do ponto de vista de eficiência? Em questão de eficiência, sim, porém a gente conseguiu entregar a mesma eficiência, mesmo fazendo a simulação, mas a gente trabalhou para ter essa simulação, exatamente para trazer um pouco mais de esportividade, né? A hora que, assim, quando o condutor assim o quer, então ele dá essa sensação de esportividade e aumenta ainda mais essa sensação de ganho de velocidade. Então quer dizer, o CVT, apesar do CVT seria o funcionamento melhor, com aquela aceleração infinita, a simulação só está aqui para te dar um pouco mais de prazer ao dirigir. Exato, sem perder a eficiência, esse foi o ponto principal. Então, pessoal, essa questão do CVT é bem curiosa. Isso aqui é feito para dar uma sensação melhor para o usuário ao acelerar o carro e não dar aquela sensação de que o carro está patinando. Mas como vocês viram, a engenharia confirmando, o funcionamento do CVT, entre aspas, é mais eficiente do ponto de vista físico. Outra coisa que o pessoal sempre pergunta, eu tô vendo que o carro é bastante macio, muito suave ao rodar, mas existe diferença da suspensão desta versão aqui que tem um motor turbo para os HRVs com motor aspirado? Sim, existe, né, tanto por conta de peso como também pela dinâmica, né, por uma motorização mais potente. Então todo o conjunto de mola, barra estabilizadora e amortecedores, né, então eles têm uma calibração específica para cada motorização, onde a gente tem uma rigidez um pouco maior na motorização turbo, né, mas obviamente em nível de conforto as duas conseguem entregar o mesmo nível de conforto. Então vocês fizeram um ajuste mais esportivo intencionalmente nas versões turbo? Sim, tem uma calibração
calibração um pouco mais firme, né? Acho que é exigida pela performance. Pessoal, quando a gente fizer a matéria de avaliação completa do carro, vou testar o carro em pista justamente para a gente poder conferir tudo isso. Falando aqui dos sistemas de assistência à condução, como a gente já sabe, o carro tem aí o sistema do Honda Sense, né? Mas o pessoal sempre tem bastante dúvida como é que isso atua. Tá tudo baseado na câmera aqui que filma a pista. Primeiro a gente vai explicar o RDM. O que é essa sigla aí, RDM? RDM é o Road Departure Mitigation. Ou seja, é o assistente de saída de pista, né? Exatamente. Pessoal, esse assistente, a gente tem um botãozinho aqui de atalho do lado, quando a gente aperta, ele coloca esse menu aqui, como vocês estão vendo, é esse aqui de cima. Ele está ligado já, né? Pois bem, como é que ele funciona? Ó, eu vou forçar o carro aqui para fora da faixa, ó. Soltei o volante, ó. Então ele atuou sobre o volante, vibrou o volante e trouxe o carro para o centro da faixa, é isso? A função dele é só essa? O RDM ele vai evitar que você saia, né? Ele vai identificar o início da saída, que é uma saída involuntária, né? Porque não teve acionamento da seta, e ele vai trazer então para a faixa de rolagem. Então ele só traz o carro para dentro da faixa. Exatamente. O que é diferente do próximo sistema que a gente vai explicar agora. Além do RDM, nós temos o outro recurso que é o LKAS. Qual que é essa sigla aí do RKAS? O LKAS é o Lane Keep Assistance System. Né? Então, é o sistema de permanência de faixa, Exato. Propriamente dito, né? Ele funciona a partir de que velocidade? A partir de 72 km por hora, ele já funciona. Pessoal, eu já ativei aqui o sistema. Ele tem ali as faixinhas verdes. Olha o que ele está fazendo. Ele está centralizando o veículo na faixa. É diferente, né? Exato. Ele não espera o carro sair, ele já centraliza por princípio. Exato. Então uma reta como essa, por exemplo, em leves curvas, né, ele vai estar sempre centralizando, sem a necessidade do condutor estar lá dando input no volante todo momento. Ele faz isso sozinho. Agora, ele faz isso sempre, em qualquer situação? Como é que funciona isso? Em retas, né, e como essa curva, por exemplo, ele também contorna a curva, não é a função dele fazer curvas, mas por ele estar sempre buscando a centralização da faixa, até curvas suaves assim, ele pode fazer de forma autônoma. De novo, a atenção e direção tem que estar sempre no controle do motorista, ele é um assistente. Né? Vamos testar, ó. Pessoal, eu tô fazendo a curva, vou soltar o volante agora, ó, no meio da curva. E olha só, o carro se mantém na faixa, no centro da faixa, com o LKAS ligado. Ó, terminou a curva inteira. Agora, se eu ficar muito tempo sem colocar a mão no volante, vai dar problema, né? Já reclamou, né? Exato. E por que ele reclama? Exatamente porque o condutor é que tem que estar sempre atento e na direção. Lembrando que é só um assistente, né? Assim como o próprio nome fala. Então, como vocês viram, pessoal, são duas coisas distintas. O RDM, que quando o carro está saindo, traz o carro para dentro da faixa. E se você quiser um pouco mais de conforto, tem o LKAS que você ativa opcionalmente para centralizar o carro na faixa. Bom, pessoal, vamos aproveitar agora aqui, ó. Temos um carro na nossa frente. Eu tô com o controle de cruzeiro adaptativo do carro ligado, inclusive com a função Low Speed Follow. Então, ó, vocês veem aqui. Eu tô subindo ali a velocidade, vou colocar a velocidade da via, 100 km por hora. E aí eu consigo escolher aqui a distância que eu quero em relação ao carro da frente. Vocês estão vendo que o carro que vai à nossa frente está com uma velocidade mais baixa, que é que eu programei, né? Programei ali 100, ele está um pouco mais lento. Ou seja, ele vai manter a distância que eu escolhi e se o carro da frente parar, ele vai parar automaticamente? Vai parar automaticamente. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E se o carro da frente sair, como é que funciona a saída? Então, se a gente estivesse numa situação de tráfego, né, e ele parasse sem nenhum comando do condutor, né, o carro ele vai acompanhar e vai parar, se a paragem total. E se a saída do carro da frente foi menor que 3 segundos, ele vai sair junto, sem também nenhuma atuação. Se passar de 3 segundos, ele só vai aparecer no painel ali um aviso de parada. E a partir do momento que o carro da frente sair, é só apertar o botão, a tecla Resume do volante, ou dar um simples toque no acelerador que ele vai retomar automaticamente e vai continuar seguindo o carro da frente. Agora, uma dúvida que o pessoal tem, né? A gente sabe que o Honda City também tem o controle de cruzeiro adaptativo. Sim. E aqui nós temos o Low Speed Follow e lá não tem. Por que essa diferença? O Low Speed Follow ele é possibilitado, né, pela aplicação do freio eletrônico que faz esse controle da velocidade até a parada, né? Então, se o carro não tem o freio eletrônico, como que acontece no City, você depois de caiu de 30 por hora, ele desabilita o sistema. Exato. E aqui, por você ter o freio de estacionamento eletrônico, é o que para o carro. Ele consegue ter essa função do Low Speed Follow. Então, como vocês estão vendo, pessoal, um recurso a mais que faz toda a diferença, porque se você usar o ACC com controle de cruzeiro adaptativo, mais o LKAS ativo,
Não temos uma direção autônoma, mas você dirige o carro com muito mais conforto, Com né? certeza. Fica muito mais fácil. Então vocês estão vendo que é um recurso que é um dos diferenciais do HR-V na categoria. Outra novidade aqui nesse carro, né? Então a gente tem aqui o botãozinho do modo de condução, que a gente veio a estrada inteira usando o modo Econ, que é o mais eficiente para consumo. Mas a gente também tem aqui o modo normal e a novidade aqui é o modo Sport, né? O que o modo Sport na prática faz? O modo Sport na prática, você pode ver que a rotação do motor ela Já subiu, né? Já subiu. Ó, modo normal, Exato. a gente cai aqui a rotação e cai bastante. Você percebe nitidamente, ó, abaixo de 2.000 giros. Botou aqui no modo Sport, a gente já vê que o giro subiu mais. E aí ele sobe bastante a rotação para dar mais essa esportividade. A função dele subir a rotação é porque ele está mais preparado para uma aceleração. Assim que o condutor precisar, ele já vai responder de imediato. Então a função é deixar o sistema todo pronto. Assim que o condutor quiser, o carro já está preparado para acelerar. Então a novidade aqui no HR-V Turbo a gente pode chamar do modo Sport. Então, exatamente. São 3 modos de condução para se adequar a cada tipo de cliente. Exatamente. Muito mais divertido para dirigir. Esclarecendo uma dúvida que muitos internautas têm, né, a respeito desse motor 1,5 litros turbo de injeção direta. Bom, a gente sabe que ele tem o sistema VTEC e o sistema VTC, mas vamos explicar cada um. O que é o VTEC? O VTEC é um sistema que ele vai atuar no comando de válvulas, né, onde ele vai selecionar qual lobby, né, ou qual, na prática seria o quanto a válvula vai abrir e o quanto tempo ela vai ficar aberta. Então ele consegue abrir mais ou abrir menos a válvula. Exatamente. Esse VTEC atua em quais válvulas? De admissão ou exaustão? Do turbo ele atua na exaustão. Na exaustão. Então as válvulas de exaustão que você tem o VTEC, né? Você pode controlar. Aí você tem mais uma outra coisa, que é o VTC. O VTC, se eu não estou enganado, é a válvula abrindo antes ou abrindo depois. Exato. O VTC ele vai trabalhar então no ângulo ali do comando de válvulas, né? Então falando exatamente como você disse, se a válvula vai abrir antes ou se ela vai abrir depois. Bom, e aí o seguinte, o VTC está em qual dos comandos? Admissão ou exaustão? Os dois. Ah, então a diferença no turbo é que você não é só no comando de admissão, você também tem no exaustão. Exatamente. Então no nosso motor aspirado tem o VTC e o VTEC na admissão, enquanto na motorização turbo tem o VTC na admissão e exaustão e o VTEC na exaustão. Pessoal, cuidado com aquele pessoal que fala que esse motor é o outro só com turbo, porque não é. Como vocês estão vendo, existem diferenças expressivas no controle dos comandos. Outra coisa legal que esse carro tem são algumas assistências enquanto você está dirigindo o veículo, além do programa de estabilidade eletrônico, como por exemplo o AHA, não é a banda de rock, né? O que é o AHA? O AHA é a sigla de Agile Handling Assist. Então que o AHA ele vai atuar em alguma curva, né, mais fechada e ele faz a frenagem das rodas internas da curva. Com isso o carro ganha mais dinamismo, né, mais linearidade na curva e também mais agilidade no contorno da curva. Então, por exemplo, se eu tô aqui numa situação, claro, pessoal, vamos só simular de leve, né, pessoal? A ideia não é forçar nada. Mas eu tô aqui, por exemplo, na pista e de repente entrou uma criança na minha frente, eu precisei fazer assim. Numa situação mais extrema, o AHA atua? Atua. Numa situação extrema ele vai então fazer essa frenagem interna, então o ganho que você vai ter de virada do carro, né, do curso do carro, ele é expressivo, né? E é bacana que o AHA ele era aplicado na geração anterior somente na versão Touring. Okay. Agora o AHA ele passa a ser aplicado a todas as versões do New HR-V. Olha que coisa legal. Então, além do programa de estabilidade eletrônica que a gente já conhece de todos os carros, aqui você tem esse recurso a mais para numa eventualidade, um balanço muito rápido na pista ou uma curva muito forte que você precisa fazer com o pé embaixo, o sistema vai atuar também. Exatamente. Olha a dica legal aí do New HR-V. Como vocês viram, o New HR-V aqui na versão Touring tem muitas coisas legais. Claro, a gente vai fazer a matéria de avaliação completa. Agora, pessoal, para a gente simplificar para vocês, né?
Recentemente fiz aí um comparativo no canal muito legal, que a gente mostrou aí o New HR-V na versão XL frente aí um fortíssimo concorrente dele. Então vamos entender o que muda, né? São duas versões aí do Turbo, tem a Advance e essa aqui que é a Touring. Então vamos entender caso a caso? Então vamos lá. Do EXL aspirado para o Advance Turbo, além da motorização, o que mais que nós temos de mudança? Vamos lá, então temos a motorização, né, como você citou, os modos de condução que a gente conseguiu ver. Ele passa a contar então com carregamento por indução, Que é muito legal. que é muito bacana. O painel então ele passa a ser o de 7 polegadas. Digital TFT. aqui do lado, que é igual aí ao City nas versões topo de linha também, né? Exato. O ar-condicionado ele já é automático, né, desde a entrada, agora ele passa a ter a função Dual Zone. Então não tem briga com a mulher. Exato. A parte, né, a gente tem toda a parte externa também que muda do carro, a grade frontal, os para-choques, alguns detalhes, né, específicos das versões Turbo, como por exemplo a saída dupla de escapamento, né, exclusivo da versão. Passa a contar também com o que a gente chama, que é o assistente aí de estacionamento no retrovisor, que é quando você engata a ré, ele reclina o retrovisor para mostrar a guia, para te trazer mais segurança e não ralar as rodas 17 polegadas. Passa a contar também com o sensor de estacionamento frontal e com o sensor de chuva. Pessoal, isso aí é a mudança do EXL para o Advance e do Advance para a versão Touring. O que muda? Na Touring, então, a gente passa a ter vários elementos assim bem diferenciados no próprio segmento, que é o banco do motorista. Então ele passa a ter o ajuste eletrônico. Muito então, mais fácil aqui para a gente poder fazer o ajuste do banco, né? Muito melhor. Algo muito bacana também, que é o que a gente chama de Power Tailgate, ou o porta-malas com a abertura e fechamento automático e com a função Walk-Away Close, né, que é algo inédito na Honda do Brasil também. Deixa o porta-mala aberto, aperta o botão, se afasta e ele fecha sozinho. Exato. Prático. Muita praticidade. Também passa a contar, aliás, até esqueci de comentar que na Advance ela também conta com o My Honda Connect. Isso, novo sistema. Pessoal, isso nós vamos ter um vídeo no canal dedicado só para contar isso, hein? Outro executivo vai explicar como tudo isso funciona. Bem bacana também. Então na Advance tem o My Honda Connect, assim como na Touring. Além da gente começar a ter também, a gente parte então com tweeters na parte traseira, né? E as rodas da versão Touring, aí partindo para o lado externo, né? As rodas da versão Touring, ela é exclusiva da versão Touring, além de todo o acabamento externo da parte de baixo ser pintado em preto brilhante. E na versão Touring, né, a gente tem vários elementos de design que identificam como a versão Touring. Então a lanterna traseira, ela passa então aquela barra horizontal que é vermelha, ela passa a ser fumê também. Na parte frontal nós temos então um acabamento cromado ali no farol. Então é possível reconhecer a versão Touring tanto de frente, de lado ou de trás. A gente consegue reconhecer essa exclusividade que a versão Touring traz. Como vocês viram, o carro ficou muito legal, claro, né? Vamos em breve ter uma matéria de avaliação completíssima, portanto, se tem alguma coisa que a gente ainda não contou nesse vídeo, aproveita, deixa o comentário aqui que eu vou responder tudo direitinho. Se precisar, aciona aqui os nossos colegas da engenharia para responder também na nossa matéria de avaliação completa. Bom, pessoal, hora de voltar aqui para Florianópolis, né? Viemos aqui até a Praia do Rosa. Agora vamos poder fazer um testezinho um pouquinho mais compreensivo, né? A gente tá vendo que a média de consumo caiu. Afinal de contas, quando você sai da BR e vem aqui para Praia do Rosa, você tem um trecho de área urbana, que agora eu tô voltando, você tá vendo que é o consumo médio, tá ali na casa de 14 km por litro. Ainda assim, uma média muito boa. E nesse trecho aqui urbano, a gente teve a oportunidade de andar, por exemplo, aí em paralelepípedo, lombada, e eu já vou dizer para vocês, eu gostei do acerto de suspensão desse carro. Ele tem uma suspensão bastante consistente, consegue fazer um bom isolamento acústico e não chega a ser desconfortável. Se a gente comparar com alguns concorrentes diretos, como por exemplo o Volkswagen T-Cross, eu até arrisco dizer que essa suspensão aqui é mais macia, mas o isolamento acústico é elogiável. Agora, voltando aqui para Florianópolis, já estamos na BR-101 e a gente teve aí um trechinho de área urbana, né? Até para
conseguir chegar lá na Praia Rosa, voltamos para a rodovia. Vocês podem ver que a média caiu aqui para aproximadamente 14, né, 13,8 km por litro, o que mostra ainda assim uma média muito boa. Mas o que eu vou fazer aqui agora? A gente tem aqui o computador de bordo, ele tem a opção aqui do A e também tem a opção do B. Então vamos resetar o computador de bordo A e vamos manter o acumulado B, justamente para ver quanto é que fica esse trecho de rodovia da 101 até Florianópolis e também a média acumulada de toda a viagem. Agora já chegando aqui em Florianópolis, rodamos aí aproximadamente 60 km e olha a média, 14,4 km por litro. A média caiu um pouquinho em relação à nossa ida, até porque eu vim um pouquinho mais rápido agora, mas ainda assim a gente tem uma média muito boa com gasolina. Uma coisa interessante que a gente não pode deixar de frisar é o conforto desse carro nessas viagens. Então a estrutura do banco dele, que a Honda já destacou que é diferente justamente para dar mais conforto, a gente percebe a diferença quando a gente passa mais tempo a bordo do carro. Digo, é bastante agradável, o motor anda muito bem e a parte de conforto acústico completa tudo isso. Eu aprovei aí o novo HR-V Touring. Chegando aqui em Florianópolis, pertinho do aeroporto, e olha só, controle de cruzeiro adaptativo funcionando, e eu não estou pisando no freio. Vou mostrar para vocês aqui, ó, olha só, meu pé tá longe do pedal de freio e o carro parou sozinho aqui no trânsito, né? Muito legal essa função aí do controle de cruzeiro adaptativo, que é o Stop and Go, né? O Low Speed Follow. E olha só, o trânsito tá andando, eu vou dar só um toquinho aqui no acelerador, pronto, e o carro já estabelece novamente a velocidade programada, né? Então quando você acaba pegando o trânsito, isso aí faz uma tremenda diferença, né? Então o centralizador de faixa, controle de cruzeiro adaptativo com essa função Low Speed Follow, que alguns carros chamam de Stop and Go. Moral da história, é muito agradável dirigir aí o New HR-V, ainda mais com esse recurso que acrescenta muita praticidade. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.